todos estão na mesma situação. Tanto esses que se sentem atormentados pela instabilidade, pelo tédio e pela constante mudança de propósito, para os quais sempre agrada mais aquilo que deixaram de lado, quanto aqueles que ficam entorpecidos e bocejantes. Acrescenta aqueles que, bem à maneira dos que têm sono difícil, se viram e se ajeitam de um modo e de outro, até que encontram repouso pelo cansaço. Eles reformulam o tempo todo o seu modo de vida e, no fim, acabam naquele em que os surpreende não o ódio da mudança, mas a velhice, que resiste à inovação. Sêneca foi um orador político, advogado, conselheiro e filósofo extremamente prestigiado no meio político e intelectual do Império Romano. Desde muito jovem já demonstrava uma inclinação muito forte em aprimoramento moral, onde buscou estudar filosofias como o pitagorismo e principalmente o estoicismo, do qual era adepto e se tornou um dos maiores divulgadores da doutrina, juntamente com o imperador Marco Aurélio e Epiteto, que viveu a maior parte de sua vida como escravo em Roma. Suas obras se destinam a pessoas que almejam o aprimoramento e aperfeiçoamento moral, superar os tormentos da condição humana e alcançar um estado pleno de tranquilidade e serenidade da alma. Sua forma dialógica era destinada principalmente para o público pertencente à elite romana imperial, o qual fazia parte. Tanto é que na obra que tiramos alguns ensinamentos para este vídeo, que são os diálogos sobre a tranquilidade da alma, são resultado de uma solicitação de seu amigo Aneu Sereno, que pertencia à ordem equestre e participava da administração pública do império. Pessoa igualmente engajada em aprimoramento moral. Por isso, suas dicas e terapias se destinam a encontrar o equilíbrio entre a vida pública no Senado e no meio político, onde tinha ampla participação, e a vida privada e retirada dedicadas ao ócio e aos estudos filosóficos, o qual se pode ser igualmente útil. Nosso papel agora é entender como essas dicas podem auxiliar-nos em nossas vidas e rotinas modernas recheadas de agitação, estímulos, distrações, vícios e muito estresse. Como podemos, em meio a tudo isso, não perder o ânimo, o entusiasmo, a alegria de viver uma vida simples, comedida e que almeja a sabedoria e o sagrado? Sêneca nos dá a resposta. Quando me examino, Sêneca, alguns vícios se mostram tão aparentes que eu poderia tocá-los. Outros ficam mais obscuros e ocultos. Alguns não são contínuos, mas retornam em intervalos, os quais eu diria que são os mais molestos, como inimigos que vagueiam e atacam de improviso, não nos permitindo ficar de prontidão, como na guerra, nem em descanso, como na paz. Sobretudo, percebo em mim o seguinte hábito: nem estou de todo liberado dos males que temi e detestava, nem, por outro lado, estou entregue a eles. Encontro-me num estado tal que, apesar de não ser o pior, é igualmente lastimável e penoso. Não estou doente nem saudável. Que enfermidade é essa de uma alma que hesita entre duas vias, sem inclinar-se com força nem para o bem e nem para o mal? Peço então, se tem algum remédio com que possas pôr fim a essa minha flutuação, que me consideres digno de dever-te minha serenidade. Ah, meu caro sereno, há certo tempo me pergunto silenciosamente o que eu poderia comparar que se assemelha a tal afecção da alma. E eu não aproximaria a nenhum outro caso senão ao daqueles que, tendo se livrado de uma longa e grave enfermidade, são afetados por pequenas indisposições e, vez ou outra, por leves mal-estares. Quando superaram esses resquícios, ficam, porém, inquietos por suspeita e, já são, estendem a mão aos médicos e, sem razão, receiam qualquer calor de seu corpo. O corpo deles, sereno, não está pouco sadio, mas pouco habituado à saúde. Tal como o mar tranquilo apresenta alguma ondulação, sobretudo quando em repouso depois de uma tempestade. Assim, não há necessidade daqueles procedimentos mais duros já ultrapassados por nós. Às vezes, contrariar-te ou enfurecer-te,
ou então pressionar-te com severidade, mas daquilo que vem por último. Ter confiança em ti e acreditares que avanças pela via certa, sem deixar-te desviar pelos rastros dos muitos que perambulam por todo lado, de quem vagueia em torno do próprio caminho. No entanto, o que desejas é grandioso e elevado, e se avizinha do divino, não sofrer perturbação. Apesar de descrever muito bem, Sêneca não diz com exatidão qual é o vício que Sereno tanto sofre. Mas observando bem as características que ele apresenta, como tédio, desânimo, inconstância, tristeza, podemos deduzir de maneira correta que se trata de assídia, um problema muito relatado pela maioria das pessoas. O homem pode seguir basicamente dois caminhos em sua vida, a via do hedonismo ou a via da virtude. O hedonismo é a busca incessante pelo prazer, sem filtro. O prazer existe na vida assim como a dor, mas existe o prazer natural, que seria aquele pelo qual nosso sistema de recompensa estaria programado para suportar, sem grandes efeitos e alterações, mas existe o prazer artificial, que é o das drogas, por exemplo, e até de alguns comportamentos que alteram os receptores de neurotransmissores, fazendo com que fiquem cada vez menos sensíveis ao mesmo tipo de estímulos. Ou seja, as coisas que geravam prazer no passado não serão suficientes para gerar a mesma dose de prazer no futuro, pois o sistema se dessensibilizou. Ficou mais exigente devido a receber uma quantidade artificial de prazer, o que torna o indivíduo um eterno obcecado pela sensação de prazer que teve no início, de quando iniciou o uso de alguma substância, mas ele nunca vai alcançar novamente, e o pior é que nessa busca, ele passa por cima de tudo em sua vida, priva todas as outras áreas apenas para buscar a sensação. E sem a sensação, o resto não tem graça. E nisso, perde a si mesmo, visando algo que só parecia bom, mas não era. Já as virtudes são a busca por propósito e sentido na vida humana, independente se o caminho para isso é prazeroso ou não. E muitas vezes não é, ou não é tanto como dos vícios. Mas se engana quem acha que nesta via não encontramos satisfação. Na verdade, toda satisfação humana está nela. Apenas o caminho da virtude traz satisfação plena e eterna para a alma, pois se aproxima da natureza humana. Não cria expectativas irreais sobre si, sobre os outros e como as coisas deveriam ser. É aceitar os fatos que acontecem sem recorrer a válvulas de escape como os vícios, e assim se tornando antifrágil contra os eventuais desastres da vida. Mas seguir este caminho não é fácil, ainda mais porque a vida hoje nos fornece muitos estímulos que podem nos viciar. E talvez já estamos tão habituados com a dopamina sendo liberada o tempo todo em grandes quantidades em nosso cérebro, que a vida mais dedicada ao desapego destes prazeres se torna distante em nossas mentes. Portanto, a assídia é esse desânimo frente aos nossos deveres, como pessoas que procuram se aprimorar moralmente. Às vezes, a vida se torna sem graça, mas não porque é. Mesmo recebendo muitas respostas e um direcionamento correto, ainda nos perguntamos se vale a pena, pois estamos numa sociedade líquida, onde desapegar é o mais comum, abrir mão é o mais comum. São muitas opções de caminhos que podemos seguir e coisas por fazer, e abrir mão de algo mesmo que nos faça bem, podemos ficar tristes e abatidos, pois sentimos falta de estímulos diários. A assídia é esse descontentamento com o próprio destino, com o próprio dever. Mas como Sêneca diz, o segredo é confiar e se alegrar simplesmente por estar no caminho correto, mesmo que esteja difícil e acabemos abrindo mão de muitos prazeres. A vida, na virtude, compensa mais simplesmente por ser o correto. Portanto, homem, lembre-se do seu dever diariamente e alegra-te pelo simples fato de estar fazendo o bem, de ter as respostas, de ter um direcionamento e confia nele. Isso o tornará imbatível.